Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a nossa primeira aula da disciplina de matemática. O meu nome é Camila e hoje nós trabalharemos sobre um assunto bem importante que vai sustentar aí boa parte das nossas aulas de matemática, que é o sistema de numeração decimal. Então, os objetivos da nossa aula são entender o que é o sistema de numeração decimal e a utilidade desse sistema no nosso cotidiano, nas nossas vivências, diferenciar número e algarismo, compor e decompor números, utilizar corretamente o quadro valor-lugar, compreendendo o que são classes e o que são ordens dos números. Saber a base da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Vamos lá? Então, o que é o sistema de numeração decimal? Esse sistema, ele é utilizado aí para a composição dos números. Então, nós temos 10 algarismos que formam esse sistema. Por isso, o sistema de numeração decimal. Então, os algarismos, eles vão do 0 até o 9, muita atenção, muitas pessoas começam a falar os algarismos do 1 e pensam que o sistema de numeração decimal é do 1 ao 10. Na verdade não, é do 0 ao 9, porque o 10 ele já é a composição do número 1 e do número 0. Então vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses números a gente pode formar qualquer outro número. Número e algarismo é a mesma coisa? Às vezes, quando você está no seu livro didático, você está observando e diz, complete os quadrinhos, complete as lacunas com algarismos, ou complete com os números. Parece que é a mesma coisa, mas na verdade tem uma pequena diferença. Então, o número é a representação de uma quantidade, a representação de um determinado valor. Por exemplo, R$10 é um número. Agora, o algarismo é o quê? O algarismo é o sinal gráfico, ok? O desenho usado para representar o número. Então, R$10, o sinal do número 10, os sinais seria o 1 e o 0. Isso são algarismos. Então, o número 10 é composto pelos algarismos 1 e 0 nessa sequência. Então, aqui nós temos um exemplo. O número 9.870 é composto pelos algarismos 9, 8, 7 e 0. Nessa sequência, se a gente alterar a ordem dos algarismos, a gente vai ter outro número. Então, vamos analisar aqui. Se eu mudar a ordem e colocar o 7 aqui para frente, o 8 aqui, o 0 e o 9. Que número nós temos aqui? 7.809, totalmente outro número. Ou então a gente coloca o 0, o 9, o 8 e o 7. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter o número 987, outro número também. Então, caso a ordem dos algarismos seja alterada, mudada, o número também será outro, o valor será outro. Agora, prof, se eu ter o número 77, por exemplo, eu posso mudar a ordem? Posso, mas na verdade, como é o mesmo número, vai acabar acontecendo a mesma coisa. Então, a ordem dos números. A ordem dos números se refere aos seus agrupamentos. Então, nós temos os números de 1 em 1, aí nós podemos classificar de 10 em 10, de 100 em 100, de 1000 em 1000. Isso é o quê? As ordens dos números. Então, sempre iniciamos a ordem de um número de trás para frente. Então, vamos começar lá. Números de base 1 são o quê? A unidade. O que é unidade? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. A dezena é esse agrupamento, é essa ordem aqui, mas de 10 em 10. Então, nós temos o 10, o 20, o 30, o 40, o 50 e vai seguir. Aqui nós temos então a dezena, agrupamento de 10 em 10. Já a base 100 corresponde ao quê? A centena. Então a centena é o quê? O 100, o 200, o 300,
400, o 500 e assim por diante, 600, 700 e assim por diante. Agora, quando eu tenho a base 1000, quer dizer que vai de 1000 em 1000. Que seria o quê? A unidade de milhar. Aqui a gente vai colocar o U e o M, que está representando unidade de milhar, ok? Então, na unidade de milhar, nós temos o 1000, o 2000, o 3000, 4000 e assim por diante. Nós temos também a base da dezena de milhar. Então, aqui nós temos a dezena, que é de 10 em 10, mas do milhar, então, nós temos de 10.000 em 10.000. Então, a dezena de milhar, eu vou colocar o DM representando dezena de milhar, corresponde, então, a 10.000, a 20.000, a 30.000 e assim por diante, ok? Continuamos, né? Os números eles são infinitos, mas hoje nós vamos trabalhar até a centena de milhar, ok? Então, agora nós temos a base 100.000. O que é a base 100.000? Centena de milhar. Então, é centena, base 100, só que do milhar, então, é 100.000. Então, vamos lá. Centena de milhar, nós temos 100.000, 200.000, 300.000 e assim por diante, ok? Então, aqui ficou bem clara a questão da ordem dos números, as bases 1, de 1 em 1, base 10, a dezena, de 10 em 10, a base 100, que seria centena, de 100 em 100, a base 1000, que seria a unidade de milhar, 1000, 2000, 3000 e assim por diante, a base 10.000, que é a dezena de milhar, e a base 100.000, que é a centena de milhar. Agora, a classe dos números. Então, uma classe de números corresponde a 3 ordens. Vocês podem notar que aqui, quando a gente começou a trabalhar as unidades de milhar, o que acontece? Eu escrevo o número, insiro um ponto e depois desse número nós temos 3 algarismos. Isso é o quê? A classe dos números. A cada 3 classes, nós inserimos um ponto, não é uma vírgula, é um pontinho, que vai estar indicando finalização de uma classe e início de outra classe, tá? Então, uma classe de números corresponde a 3 ordens. Já notou que a cada 3 números é dado um espaço ou inserido um ponto? Pode ser que em alguns locais tenha esse espaço e não o pontinho. Isso está indicando finalização de uma classe, início de outra classe. Pois então, isso se dá porque as classes estão sendo separadas. Então, aqui nós temos o número 5.800 e o número 149.400. Então, a gente vai estar dando uma analisadinha nesses números e está separando aí eles em suas classes. Então, vamos lá. 5.800. Note que depois do 5.000, eu insiro um ponto. Isso quer dizer aqui o quê? Que eu tenho uma classe, porque a classe corresponde a 3 ordens, tá? Unidade, dezena e centena. Terminou essa classe, eu vou iniciar uma outra classe. E aí, eu coloco ponto no meio para ter essa separação. O 5 corresponde ao quê? A unidade de milhar. Agora, o número 149.400. O que acontece aqui? Eu tenho a minha unidade, a minha dezena, a minha centena. Terminou aqui uma classe, vou começar a outra, que é a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Ok? O que acontece entre essas duas classes? A inserção de um ponto. Ou pode ser que esse ponto não exista. Prof, ele não está ali. Quer dizer que não teve outra classe? Teve sim, sempre acontece nos números. Mas, em alguns textos, é apenas deixado um espaço em branco que está indicando. A vírgula, prof, pode ser usada? Não, a vírgula não pode ser usada.
porque a vírgula vai estar indicando números decimais. A gente vai estar trabalhando nas aulas futuras sobre isso. Quer dizer que tem uma quebra aqui desse número e seria 149 inteiros, tá? Então, é sempre um pontinho ou então um espaço. Agora, o quadro valor-lugar. Então, com o quadro valor-lugar, podemos inserir os algarismos em suas devidas ordens. Observe o primeiro número, por exemplo. Analisem o primeiro número. Como que eu vou fazer a leitura desse número? Muito bem, se você acertou. Esse número eu leio 54.179. Note que ele possui a classe das unidades simples, que é composto pela unidade, dezena e centena, e duas ordens da segunda classe, que é dos milhares, que seria o 5 e o 4. Agora, o segundo número. Como que você vai fazer a leitura desse número? Pensa lá. Você vai ler 2.583. O que acontece? O 3 faz parte da unidade, o 8 faz parte da dezena, o 5 faz parte da centena e o 2 faz parte da unidade de milhar. Agora, observe o terceiro número nesse quadro valor-lugar. Como você vai fazer a leitura dele? A leitura dele é 103.752. Notem que aqui nós temos o número 0. O 0 quer dizer que não há, naquela ordem, no caso dezena de milhar, não há valor nenhum na dezena de milhar. Então, nós temos centena de milhar e unidade de milhar. Mas o 0 precisa ser inserido, porque senão ficaria o número 13.752, o que não é o caso. Observem o último número. Como você faria a leitura dele? A leitura dele é 4.627. Note que aqui nós possuímos as unidades simples e nós possuímos aqui uma ordem da classe dos milhares, que seria o 4. A leitura dos números. Então, eu coloquei alguns números aqui como exemplo para vocês estarem fazendo a leitura. A gente vai estar treinando isso durante todo o ano, cada vez vocês vão se apropriando mais. Então, o primeiro aqui, nós temos o número 400.900. Note que não tem unidade, não tem dezena, não tem unidade de milhar e não tem dezena de milhar. No segundo número, como que eu leio? 2001. Aqui nós não temos dezena e nós não temos centena. O outro número, 700.000, não tem unidade, nem dezena, nem centena, nem unidade de milhar e nem dezena de milhar, mas tem centena de milhar. O próximo número, 10.340. E o último número, 897.654. Quando eu vou escrever esse meu número, deixar meu número por extenso, eu não vou inserir vírgula. Sabe quando você faz uma frase, você insere uma pausa naquela frase, daí por isso você coloca vírgula? Nesse caso, eu não coloco vírgula, eu coloco apenas a letrinha E, ok? Isso nos números. Composição de números. O que é composição? Compor alguma coisa, formar alguma coisa. Então, compor um número significa formá-lo através das informações acerca de suas ordens. Vamos entender com alguns exemplos. Então, exemplo, nós temos 6 unidades, 5 dezenas e 2 centenas. Então, eu preciso compor, eu preciso formar esse número a partir das ordens que eu tenho. Então, 6 unidades vale quanto? Qual que é a base da unidade? É 1. Então, como que eu vou compor o número? Fazendo esse número vezes o 1, que no caso é 6. 5 dezenas. Quanto vale 5 dezenas? A dezena, base da dezena é 10. Então, a minha dezena será 5 vezes 10, que no caso é 50. Agora, eu vou fazer o último ali, que seria 2 centenas. Centena, a base é 100, logo eu vou fazer 2 vezes 100, que dá 200. Então, 6 mais 50 mais 200, 256. O meu número está formado. O segundo exemplo.
Observem ali e vejam se vocês conseguem deduzir sozinhos o número. Então, no exemplo 2, nós temos uma unidade de milhar, 4 centenas e 9 unidades. Perceba que nesse caso não há dezena, sendo assim, a ordem da dezena fica com o algarismo 0. Então, olha só, eu tenho uma unidade de milhar, que seria 1000, mais 4 centenas, 4 vezes 100, 400, mais 9 unidades, mais o 9, né? Sempre quando eu ter unidade, é o próprio número em si, porque a unidade, a base é 1. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, notem aqui, uma unidade de milhar, 4 centenas e 9 unidades. O que acontece? O meu número é 149? Não, eu não posso esquecer que aqui vai ter a dezena. Automaticamente, o que acontece? Se não foi citado, significa o quê? Que a dezena é 0. Então, fica o número 1409. Agora, nós vamos fazer a decomposição. Se a composição é compor, é formar, a decomposição é desmanchar aquele número. Então, decompor é justamente o contrário de compor, ou seja, temos um número formado e vamos separá-lo conforme as suas ordens, dividir ele em unidade, dezena, centena e assim por diante. Então, analisem um exemplo, 3.270. O que acontece aqui? Nós temos 3 unidades de milhar, 2 centenas e 7 dezenas. Não tem unidade, então eu coloco 0. Se eu esquecer disso, o que vai acontecer? Vai ficar 327, que é totalmente outro valor. Então, a decomposição aqui seria 3.000 mais 200 mais 7, vai chegar nele mesmo, 3.270. Muito bem, alunos. Agora vamos fazer mais alguns exemplos aqui no quadro, para a gente ver se vocês entenderam a ideia. Então, vamos fazer a composição. E a decomposição. Então, vamos imaginar aqui unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, vamos pensar que nós temos uma unidade, não temos dezena, temos 3 centenas e temos 4 unidades de milhar. O que vai acontecer aqui? Nós iremos compor, então. Notem que o número não vai seguir exatamente essa sequência, porque se eu fizer o 1, o 0, o 3 e o 4, vai dar 1034. E não é esse o número que nós queremos chegar, vocês vão ver que é bem outro. Então, vamos lá. Nós temos 1 mais dezena, não tem nada, é 0. Não preciso inserir o 0, porque se eu adicionar ou subtrair 0, o número vai ser o mesmo. 3 centenas, centena, a base é 100, então nós temos 3 vezes 100, que seria 300. Agora, nós temos a unidade de milhar 4. Então, nós temos 4 vezes 1000, que no caso vai ser 4.000. O que acontece aqui? Nós temos 4.000 mais 300 mais 1. Então, vai dar o resultado 4.301. Ok? Agora, a decomposição. Nós temos o número 721. Ok? Vamos fazer a composição? Dê uma pausa no vídeo e façam vocês sozinhos. Vamos lá, então. Unidade de milhar a gente tem? Não tem. Então, aqui vai se tornar o número 0. Nós temos, então, centena. Quanto que nós temos de centena? 7. Quanto que nós temos de dezena? 2. E quanto nós temos de unidade simples? 1. Então, a minha decomposição desse número é 7 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. Espero que o conteúdo tenha ficado claro, pessoal. Agora vocês vão fazer alguns exercícios aí para intensificar o conhecimento de vocês e bons estudos!